Muito bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica, com a graça de Deus. Não é? Graças a Deus, né? Por essa manhã maravilhosa. Por favor, tomem suas Bíblias, os irmãos que aqui estão e os que estão nos acompanhando pelo Facebook, e abram no Salmo de número 74. Nós vamos aí avançando, né? Já estamos há um bom tempo, desde o último trimestre do ano passado, estudando o livro dos Salmos. Deus nos deu esse privilégio, né? É um livro que acrescenta muito ensinamento, muita inspiração. E você, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe aí. Eu vou ler só os primeiros versículos, porque depois a própria exposição da lição, nós vamos andando através do Salmo, só para dar uma introduçãozinha, tá? Salmo 74. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remisse para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parece-me com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores, perdão, alguém pode ler o verso 6, porque justo aqui tem uma falha, né? Mesmo. Hã? É lavores mesmo. Depois é lavores. É o 6? Em talhe quebram também, com machados e martelos. Não é? Está isso que toda a obra entalhada quebram com machados e martelos. Isso. Ali é normal, acho que é isso. Verso 7 agora, e a gente para por aqui. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão, a morada do teu nome. Nós vamos avançar depois. A tradução, o sentido é o mesmo, né? O conteúdo acaba sendo exatamente o mesmo. Só dei essa parada, porque justo nessa palavra aqui, o meu tem uma falha na impressão aqui, mas é isso. Muito bem. No Salmo 74, o salmista aqui, ele apresenta um lamento diante de Deus. Já dá para perceber, logo no comecinho, quando ele fala, por que nos rejeitas, ó Deus, né? Será que isso vai ser para sempre? Então, esse lamento, esse choro do salmista, ele se dá num momento histórico muito trágico, onde a cidade de Jerusalém havia sido invadida e o templo havia sido profanado. Primeiro ele foi profanado, quando ele fala aqui que eles entram, né, e alteiam seus próprios símbolos, é porque os utensílios da casa do Senhor, aquilo que tinha ali para adornar o templo, foi profanado. Eles pegaram aquilo que tinha valor, né, peças de prata, peças de ouro, e fizeram fogo dentro da igreja, fizeram as suas oferendas dentro da igreja, dentro do templo. Então é disso que trata. E aqui o salmista então está se lamentando diante de Deus, né, por causa desse fato. Então, num primeiro momento, parece que o salmista tem razão naquilo. Ele fala, o Senhor nos abandonou, virou as costas para nós, né? E você pode ler aí, bem, no primeiro versículo do Salmo 74, tem uma versão muito boa ali, com a Solange, ela vai ler para nós, só o primeiro versículo. Tu caíste e nos abandonaste, sem ao menos olhar para trás. Ó Deus, como pudeste? Somos tuas ovelhas. Como pode nos pisar dessa maneira? Isso. Então ele diz, olha, o Senhor, né, virou as costas para nós.
E eu pergunto aí na introdução da lição, será que Deus abandonou mesmo o seu povo? Esse era o lamento do salmista. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, como eu fiz na aula passada, é: quem é o autor desse salmo? Porque nós precisamos entender, não é, o contexto histórico para depois poder entender a mensagem do salmo. Precisamos entender em que situação ele foi escrito para poder compreender a mensagem que ele traz, não é? O que diz no enunciado aí na sua Bíblia? Asaf, muito bem. Ele diz assim, salmo didático, né? Salmo de ensino de Asaf. A de você está assim também? Tá. Então, mas é interessante esse enunciado aí. Na semana passada, quando nós estávamos no Salmo 72, eu também lancei a mesma questão, né? É Davi ou Salomão? 73, né? 70, é o 3, não, né? 73 foi a mensagem. Eu acho que é o 72. 72, da classe dominical 72 mesmo. Davi e Salomão. Lembra que eu falei, mas o Salmo é de Davi ou o Salmo é de Salomão? Aí os irmãos disseram, não, mas aqui está escrito que é de Salomão, não é? Depois a irmã, de uma maneira muito interessante, diz assim, talvez tenha sido Davi que orou e Salomão que escreveu, ou algo assim, né? Que é a maior, a tese mais defendida mesmo, pelos biblistas, pelos estudiosos. E esse aqui eu lanço a mesma questão. Vejam bem, aqui o enunciado diz que o salmo é de Asaf, tá certo? Quem foi Asaf? O pastor já pregou aqui, semana passada, né, domingo passado, mas vale acho que repetir. Asaf foi um músico notável, e ele foi contemporâneo do rei Davi, viveu na mesma época. E Asaf, ele era chefe dos levitas. Os irmãos sabem que os levitas eram descendentes de Levi, é aquela tribo, né, dentre os hebreus que não tinha posses, eles não tinham terra, eles não tinham fazendas, eles não tinham sítios, eles não tinham propriedades particulares. Eles foram separados como tribo, como descendência, para servir na casa do Senhor, né? Então, Asaf era dessa linhagem, né? E ele viveu no tempo de Davi e também ele viveu no período de Salomão. Sim. Né, o sucessor de Davi, o filho de Davi. E é interessante, bem interessante, que o Asaf teve um privilégio enorme, que está descrito lá no segundo livro das Crônicas, a partir do capítulo de número 12, que o Asaf participou daquele evento maravilhoso da inauguração do templo, porque nós sabemos que Salomão construiu o primeiro e o grande templo do Senhor, não é? Esse que a escatologia fala que será reedificado em Jerusalém, não é? Que até hoje tem os escombros lá, não é? Tem algumas paredes lá, quando os irmãos vêm ali falar que os judeus estão orando lá junto ao Muro das Lamentações, aquilo ali é um pedacinho que ficou do templo. Vocês sabiam disso? Então quando Salomão edificou esse templo, e lá no segundo livro dos Reis está essa história narrada, foi feita uma inauguração e diz que Deus se agradou daquilo, não é? E a fumaça tomou conta de todo o templo, e a congregação, todos que estavam ali, eles diziam a uma só voz: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Beleza. Eu imagino que tempo, que momento maravilhoso, inspirador, ungido deve ter sido isso, não é? Foi, sim. E Asaf participou. Se nós lemos lá em Crônicas, vão ver que ele estava lá no meio daquele povão. Olha que coisa maravilhosa. Então ele era um músico que ministrou no templo, chefe de levitas, durante o período do rei Davi, e foi até o período do rei Salomão, sucessor de Davi. Entretanto, esse Salmo 74, ele é ambientado dentro de um contexto histórico que aconteceu muito depois de Asaf. Mais ou menos
de 380 a 400 anos depois. Porque qual é a história que dá causa ao Salmo número 74? Dessa desgraça toda que aconteceu, da invasão de Jerusalém e da destruição do templo. Onde é que aconteceu, ou quando aconteceu a destruição do templo edificado por Salomão? Alguém se lembra? Então vamos fazer uma coisa aqui. Vamos ver se os irmãos estão bons. Foi destruído? O templo foi destruído, não foi? Que data que foi destruído? Quem foi que destruiu? Eu sei que foi, me parece que foi destruído depois de 70 anos, não foi? Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Vamos ver se os irmãos estão bons aqui de cronologia bíblica. Sabe o que é cronologia bíblica? Sim. É a gente colocar os fatos e as pessoas numa linha do tempo. Vai narrando. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que viveu antes? Abraão ou Moisés? Abraão. Muito bem. Josué ou o profeta Isaías? Isaías. Josué. Mas aí já é um pouquinho mais difícil, né? Josué viveu primeiro. Antes de Isaías. Josué é antes de Isaías. Josué bem antes. Mas é assim, eu só estou colocando isso porque é importante. Se a gente tiver na cabeça uma ideia da sequência dos fatos, fica mais difícil, fica mais fácil compreender, né, os eventos bíblicos. Então, mais ou menos, tá? Eu não vou falar com detalhes, porque não é uma aula de cronologia bíblica aqui, isso é lá para o seminário. Sim. Mas nós temos o período dos patriarcas, lá no comecinho, né? Abraão, Isaac, Jacó, está lá no livro do Gênesis. Depois do período dos patriarcas, a gente vai encontrar o quê? O período de 430 anos de escravidão no Egito, né? Depois do Egito, sai do Egito 40 anos de peregrinação para chegar na Terra Prometida. Aí depois que chegou na Terra Prometida, o período dos juízes, né? Começa lá com Otoniel e passa por alguns juízes como Débora, como Sansão, são aqueles nomes mais que a gente lembra, né? Sim. E termina com o último juiz, Samuel. Ele é o último juiz e o primeiro profeta também. Interessante, sim, né? Depois desse período vem o período da monarquia, que começa com Saul, né? E quando ele chega em Salomão, que é o descendente de Davi, ali acontece um fato interessante. O império, né, ou a monarquia em Israel é dividida em dois reinos. Você tem de um lado o reino de Judá e do outro lado o reino de Samaria. Judá tem como capital Jerusalém e Israel tem como capital Samaria. Né? Então você tem dois reinados assim em paralelo. E aí aparecem todos os profetas da Bíblia. Os chamados maiores e os menores. Uns profetizam em Jerusalém, outros profetizam em Samaria, as respectivas capitais, não é? Então ali vem até que nós chegamos lá no último dos profetas, que é Malaquias. Temos aí um interregno ali, um período intertestamentário de aproximadamente uns 400 anos, onde se tem muito pouco relato, muito pouca história registrada, né? E depois nós temos ali o nascimento do Senhor Jesus. E dali para frente os irmãos já sabem bem. Então, mais ou menos, a cronologia é mais ou menos assim. Eu dei de uma forma muito resumida. Mas vejam bem, voltando aqui ao nosso Asaf. Esse evento narrado aqui no Salmo 74, onde ele fala que tudo foi destruído, que o templo foi profanado, ele está descrevendo a entrada dos babilônicos em Jerusalém. No ano, aproximadamente, no ano 587, 590, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus, Nabucodonosor, o líder, né, da Babilônia, que hoje, a Babilônia é onde hoje está o Iraque, exatamente. E a cidade de Babilônia, ela fica mais ou menos hoje a uns 90 quilômetros de Bagdá. Inclusive eu vi esses dias um documentário em que ainda tem muitas estruturas lá da obra do período de Nabucodonosor, estátuas,
aqueles leões, aquelas coisas feitas com pedra, está lá ainda. Então, esse rei, Nabucodonosor, em 587 a.C., invadiu Jerusalém, invadiu o reino de Judá. E ali foi promovido um massacre. Para os irmãos terem uma ideia, eles mataram as pessoas de idade, os moços, né, os homens, foram emasculados, foram castrados, para que não deixasse descendência. As moças, os babilônicos estupravam, para que elas ficassem grávidas de filhos de babilônicos, né? E criancinhas foram mortas. Meu Deus. E o que escapou da mão dos babilônicos, os edomitas, que eram vizinhos de Israel, mas inimigos, eles acabavam de matar. Então, o que escapava do babilônico, o edomita acabava de massacrar. Então, é dentro desse contexto de uma invasão à cidade capital e ao templo que Salomão havia erigido, havia construído. Porque vejam bem, o templo era o símbolo, era o sinônimo da presença de Deus no meio daquele povo. Tudo para eles era o templo. Sim. Até hoje, os irmãos veem que eles vão lá no Muro das Lamentações e fazem suas orações. Por quê? Eles colocam na fenda das pedras ali papeizinhos com as orações. Vocês já viram isso, não viram? Então, porque até hoje eles ainda têm isso. O templo é a representação física da presença de Deus. Agora o templo foi demolido. O templo foi profanado. Ele diz aqui que os teus adversários, pode acompanhar aí no verso 4, bramam no lugar das assembleias, ou seja, dos cultos. Né? Verso 4. E alteiam, quer dizer, levantam os seus próprios símbolos, as suas bandeiras, porque esses povos eram povos pagãos. Eram povos que faziam oferendas a deuses estranhos, eram povos que cometiam até o infanticídio, matavam criancinhas para oferecer aos seus deuses pagãos. E muitas dessas coisas foram feitas aonde? Dentro do templo do Senhor, assim numa afronta direta. Então, o contexto, a história do Salmo 74, o que deu causa a esse lamento do salmista, foi exatamente isso. E isso, essa invasão, aconteceu 400 anos depois do templo ter sido inaugurado, depois de Asaf. Mas a gente lê ali que é o salmo didático de Asaf. Então, o que explica isso? Estou colocando isso porque são essas coisas que muitas vezes até as pessoas usam, pessoas que querem desencaminhar, muitos crentes querem contestar a nossa fé, usam para dizer assim, a Bíblia fala uma coisa, vocês falam outra, né? Está escrito uma coisa lá, mas a história não bate. Então, o que é aqui? Será que Asaf viveu 400 anos para escrever esse salmo? Não. Muito provavelmente, um de seus descendentes escreveu esse salmo, registrou o fato. Por quê? Porque essa linhagem de Asaf, essa linhagem dos levitas, continuou. Nós vamos ver lá na frente, lá quando Esdras reedificou, Esdras e Neemias, muitos anos depois, reedificou o templo. E depois ele foi derrubado de novo, por quem? Pelos romanos. Isso já na era na era cristã. E então agora o templo deverá ser reedificado pela terceira vez, que é a terceira e última. Pois não, irmã? O Edir Macedo não fez isso. Perdão? O Edir Macedo construiu um templo. Ah, sim. Ou lembra o templo de Salomão? Isso. Ou é parecido, ou é igual, não sei, mas... Sim, foi totalmente inspirado mesmo naquele templo original, né? Mas não é o templo da Bíblia, aquele que será reconstruído, eles mesmos reconhecem que não é, né? Ele será reconstruído, então, pela terceira e última vez, será reedificado. Em Jerusalém, que vai ser reconstruído o terceiro, Isso. Reconstruído, não, construído. Isso.
esse templo que já foi derrubado por 2 vezes. Sim. Primeiro pelos babilônicos, não é? Aqui no ano 587 a.C., e depois, já na era cristã, pelo Império Romano. Ok? Então, deu para ter uma ideia, né? Deu. Não podia ter sido o próprio Asaf que escreveu esse salmo, embora seja dedicado a Asaf. Outra hipótese plausível também, além de terem sido seus descendentes, é que ele tenha sido dedicado à classe sacerdotal de Asaf, porque eles tinham os levitas tinham como que escolas. Então, vocês já viram, pastor, com certeza, quando vai, mesmo no seminário é assim, quando tem uma turma que vai se formar, então nós falamos assim, essa turma é a turma do patrono, Isso. não é assim? E aí usa o nome de um pastor querido da igreja que já faleceu, né? Não é assim, Isso, pastor? isso mesmo. Essa turma é a turma Felício Demário, foi um dos nossos pastores, um homem de Deus maravilhoso, que deixou um legado muito importante. Ele Ministrou aqui, né? Nessa igreja. Foi né? pastor aqui. Então, pronto. Então, aí fica assim, é o patrono, deu-se o nome a ele, mas não era ele fisicamente. Deu para entender? Sim. deu Tá, então... em homenagem a ele. Isso, em homenagem a ele, tendo ele como patrono. Ou um de seus descendentes escreveu e dedicou, né, ao seu antepassado Asaf. Mas não foi Asaf exatamente que escreveu, porque o fato aqui é um fato de 400 anos depois. Tá? Bom, agora o que aconteceu? O que está descrito aqui? Foi uma desgraça que aconteceu para a nação, para o povo de Judá, para Israel e para o templo do Senhor. E eu fiquei lembrando, quando eu estava estudando esse salmo, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, só para fazer uma analogia aqui, muito simples, muito singela, mas para exemplificar para os irmãos. Há anos atrás, eu trabalhava em São Paulo, onde nós morávamos também, e eu tinha uma pequena empresa na área de manutenção de máquinas industriais, máquinas pesadas. Então, uma vez eu fui chamado por uma empresa lá na cidade de Guarulhos para fazer um orçamento numa máquina. E chegando lá, era uma máquina grande, cara e bem sofisticada. E eu levei uma série de aparelhos que a gente tinha, de instrumentos, e disse para o responsável: olha, o problema desse equipamento é que tem uma peça lá interior que está desbalanceada. Vocês sabem o que é uma coisa desbalanceada, né? É como se você pega o ventilador que tem lá na sua casa e tira uma daquelas pás e arranca uma pá fora e tenta funcionar ele. Ele não para no lugar, né? O bicho sai andando. Então, isso é tudo que é corpo que gira, ele tem que estar devidamente balanceado. A roda do automóvel, né? Nós levamos para balancear, senão o volante fica pulando, fica totalmente instável. E eu disse a ele: olha, é um problema de balanceamento de uma peça interna, tem que desmanchar o equipamento praticamente inteiro para consertar, vai demorar uma semana. E passei lá o orçamento, tudo bem explicadinho, fiz um relatório para ele, e eu disse: olha, é algo potencialmente perigoso e danoso também. E ele pensou, e apesar de todas as advertências que eu fiz a ele, né, porque eu disse: olha, você não se preocupe, mesmo que você não fizesse esse serviço com a gente, é uma coisa urgente, você precisa chamar alguém aqui para resolver isso, né? Não abusa não dessa situação. E ele falou assim: eu vou pensar, eu vou analisar melhor. E eu falei: bom, tá bom. Peguei e fui embora, me despedi e fui embora. E uma semana depois, eles me telefonaram para voltar lá. Eu pensei que era para negociar o orçamento, porque às vezes eles pediam, me dê um desconto, né? O prazo, não dá para você fazer um pouquinho mais rápido, mas não. Quando eu cheguei lá, era uma sala de máquinas maior do que essa nossa plataforma aqui, maior. A máquina ficava lá dentro, o pastor sabe bem isso, era uma máquina de 300 HP. Nossa.
é um motor elétrico enorme, e ela simplesmente se desintegrou. Tinha peças de metal, de aço encravada na laje, nas paredes. O troço explodiu, né? Não sobrou nada. E eu disse para ele: mas por que você não levou em conta as advertências que eu fiz para você? Né? Porque eu disse que era perigoso, que não podia esperar. E ele falou assim para mim: eu achei que não poderia acontecer uma coisa tão grave assim. Então, quando eu estava estudando esse salmo, eu me lembrei dessa história, me veio à mente essa história. Por quê? Porque, irmãos, o que aconteceu aqui? E nós estamos falando do Salmo 74, para os irmãos que chegaram agora. O que aconteceu? Que durante anos, durante décadas, os profetas do Senhor advertiram o povo da situação, do que estava acontecendo, e disseram: olha, vocês não podem continuar desse jeito, porque eles estavam imitando as nações vizinhas. Eles absorveram a cultura dos povos vizinhos. Eles abandonaram o amor, o temor pelas coisas de Deus, do Deus de Israel, e começaram a viver uma vida pagã, copiando os seus vizinhos. A coisa é tão grave, era tão grave, que eu peço para vocês, por favor, abram um pouquinho lá no profeta Jeremias, quem puder, Jeremias capítulo 7, verso 4. Quem achar, leia em voz bem alta, para vocês terem uma ideia do nível que estava essa situação do povo de Israel. Jeremias 7, 4. Quem achar, leia bem alto. Não confie em palavra falsa, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Isso aí, irmã, obrigado, viu? É Jeremias advertindo o povo, porque qual era a postura deles, irmãos? Eles estavam vivendo em pecado, eles estavam copiando os povos pagãos. E sabe o que eles faziam? Eles iam para o templo e diziam: templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. É o que Jeremias está dizendo. Olha, não confie nessas palavras. O que é a mensagem de Jeremias aqui? Olha, vocês estão achando que porque o templo está sediado aqui dentro da cidade de Jerusalém, vocês estão garantidos, vocês estão isentos, vocês estão debaixo de uma bolha protetora por causa do templo? Deus vai se irar contra esse estilo de vida que vocês estão levando. Não adianta ficar dizendo templo do Senhor, porque era uma religiosidade, sem fé, sem fundamento nenhum. Os irmãos estão compreendendo? Quer ver outro exemplo? Jeremias, quem está ainda aberto aí? Jeremias, capítulo 5, verso 30 e verso 31. Jeremias 5, 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Gente, olha que coisa Porém, horrível. que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Eu estou igual o pastor, o óculos embaça. Não, mas obrigado, tá? Foi boa a leitura. Olha, eu vou repetir aqui exatamente o que a irmã leu. Então, Jeremias agora confronta o povo, e é nesse contexto que o Salmo 74 foi escrito, tá? É baseado nessa situação. Ele diz assim: olha, coisa horrenda se anda fazendo na terra. Em que terra? Na terra de Judá, onde eles estavam, em Jerusalém. Aí o que é que estava acontecendo? Ele diz assim: os profetas profetizam falsamente. Olha lá, profeta profetiza mentira. O sacerdote domina de mãos dadas com os profetas, ou seja, havia um conluio entre eles. E o que o povo fazia? Aplaudia. É o que deseja o povo. Para pensar um pouquinho.
o profeta profetiza mentira. O sacerdote que devia zelar pela verdade, pelo templo, estava ligado com o sacerdote, com o profeta mentiroso. E o povo que ouvia aquela mentira achava bom, aplaudia. Essa era a situação, gente. Essa era a situação que Jeremias encontrou. Então, quando ele escreve, quando os irmãos vão lá para o livro do profeta Jeremias, ou mesmo as lamentações de Jeremias, vocês vão encontrar exatamente a história do domínio do povo babilônico sobre a cidade de Jerusalém e a destruição do templo. Então é debaixo dessa história, desse pano de fundo, que o salmista escreve o Salmo 74. Senhor, o que aconteceu? Entraram no templo, derrubaram tudo, profanaram o templo, levantaram suas bandeiras, né, seus estandartes, como diz aqui a Bíblia, dentro do templo, e depois levou todo mundo cativo, lá para a Caldeia, para a Mesopotâmia, nas margens do rio Eufrates, e lá eles ficaram por 70 anos, servindo àquele império, ao Império Babilônico. Então, a história é essa. Então, olhando para essa história, para esse acontecimento, o salmista escreve o Salmo 74. Legal? Porque a gente entendendo o que aconteceu, a gente entende depois a atitude que Deus tomou com relação àquele povo. Porque o salmista começa dizendo assim: por que o Senhor nos rejeitou? Salmo 74, verso 1 diz assim: por que o Senhor nos rejeitou? Isso vai ser para sempre? Então a pergunta logo no começo da lição é: será que Deus virou as costas para o seu próprio povo? Abandonou esse povo? Aconteceu isso que nós acabamos de narrar. Então, o povo estava vivendo essa situação desastrosa, essa calamidade, né? O profeta contava mentira, o sacerdote aprovava o que o profeta tinha falado, e o povo achava legal, porque o povo queria ouvir o que queria ouvir. Sim. Não queria ouvir a verdade de Deus. Não mudou nada. Não mudou em nada. Não havia transformação. Por quê? Hoje é do mesmo jeito. O povo não era confrontado contra a vontade de Deus. Qual era a função do profeta aqui? É falar segundo o coração de Deus, para pôr o povo na linha. Não é assim? Quando Natã viu, ou recebeu da parte de Deus, né, uma revelação daquilo que Davi havia feito de errado, o que ele fez? Ele confrontou o próprio rei, né? E falou: agiste de modo pecaminoso. Sim. Ele pôs o dedo na cara do rei. E o rei, o que aconteceu? O rei caiu em choro, em pranto, se condoeu e voltou atrás no seu pecado. Por quê? Porque o pecado foi confrontado. Mas aqui não. Aqui não. O profeta contava mentira, o sacerdote aprovava e o povo falava: que bacana, é isso que a gente quer escutar. Bom, aí acontecia isso, e eles viviam uma vida pecaminosa, mas como eles iam ao templo em Jerusalém, o templo de Salomão, ele dizia, conforme a nossa irmãzinha leu ali, templo do Senhor, ou seja, uma religiosidade, como dissemos na semana passada, que era só uma figuração, né? Era só um cenário de circo. Quer dizer, indo ao templo, o templo por si só, deles irem lá, eles achavam que estavam servindo a Deus? Isso, exatamente. Eles achavam que aquilo, o fato de irem ao templo e fazer aquela adoração superficial, aquilo ali seria um mecanismo de justificação. Para Deus. Agora eu estou bem com Deus. É como disse o pastor, hoje essa história se repete. A gente vê que, por conta do pecado não ser confrontado, como não era lá, porque lá o pecado, o povo estava vivendo em pecado. Mas o que acontecia? O profeta profetizava falsamente. O sacerdote concordava com a falsidade do profeta. E o povo achava bom o que estava ouvindo. Hoje não é assim também? Então, o pecado não é confrontado, não é nem chamado de pecado mais. Salvo, é evidente que Deus ainda reservou muitos redutos, muitos lugares
onde tem verdadeiros homens e mulheres de Deus que fazem a obra. Mas numa grande parte, o pecado não é mais confrontado. O pecado tem invadido as igrejas, tem se misturado. É por isso que também hoje, em grande parte, nós vemos que em muitas igrejas a unção de Deus foi retirada. O Espírito Santo não age mais no meio dos crentes. Aquilo que nós esperávamos que acontecesse, não acontece em muitos lugares. Muitas pessoas vão à igreja e depois voltam para casa, igual ou até piores do que foram lá. Por quê? Porque não foram confrontadas com o pecado. O pecado não foi jogado à sua cara. Essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho é essa. Porque o Senhor Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Ele mesmo falou, se já tivesse tudo bem, não precisaria aquele sacrifício todo. Não é verdade? Mas essa é a história do povo ali. Eu estou lendo um livro que o autor, ele é cristão e ele fala o certo e o errado. Então, a humanidade sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? O que é certo e o que é errado são princípios de Deus. Sim. A pessoa sabe. Quer dizer que, no geral, a modo grosso, ela não precisa estar sempre sendo confrontada pelo pastor ou na igreja. Por que então que quando ela pratica o erro, ela não vem mais à igreja? Por quê? Porque ela sabe que é errado. Sim. Eu concordo com a irmã até um certo ponto. É verdade, por isso que Paulo fala que todos são indesculpáveis, né? Não vai dar para chegar diante de Deus no dia do juízo final e falar, Senhor, eu não tinha noção dessa... Não é verdade, né? Mas também o diabo, ele obscurece, ele cega as pessoas. E existem falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores que fazem com que as pessoas sejam enganadas. É preciso sim que a voz seja levantada para que haja um confronto. É uma luta entre o bem e o mal, irmãos. E seja anunciado que a salvação, a porta, é o Senhor Jesus. E que todo homem tem que se arrepender de seus pecados para poder ter acesso à casa do Pai. Sim. Então é dentro desse contexto que está essa lição. E avançando então mais um pouquinho. Então ele diz assim, o próprio profeta Isaías, também contemporâneo desse período da invasão, ele diz lá no capítulo 29 e no verso 13, ele não precisa nem abrir porque a nossa hora já está avançando, ele diz assim, Deus diz, através da boca de Isaías, diz assim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. Vocês estão entendendo? Que era uma falsa religião. Isso é um ensino para nós hoje. Para nós não cairmos no erro desse povo, que era o povo de Deus nessa época e que foi abandonado por Deus. Ele diz aqui no verso 1, o Senhor nos rejeitou e acendeu-se a sua ira contra nós, e isso parece que foi para sempre. O Senhor virou as costas. Olha que situação, o irmão lá, pois não, pode falar. Com licença, para responder aqui, ela falou, está escrito aqui que a pessoa não vai para a igreja e tal. Aqui eu estava lendo esse versículo certinho, a causa do ser humano não quer vir para a igreja, né? Aqui eu vou ler esse versículo, está dizendo certinho aqui, a causa, é isso que está dizendo também o Senhor, né? Aqui, Faltou. Achei. Pega a lupa aí, irmão. É que eu grifei aqui também. Não, é que nós já estamos tudo naquela fase, né? É a vista. Nos quais o Deus deste século, a Deus, letra minúscula, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso. Quer dizer, né? Que aqui está falando aqui o Paulo, né? Que o povo está cego aí, né? Está cego. Quer dizer, está cego. Nós para eles somos até loucos.
Você vai na igreja, eles não entendem. Porque secou, tão sério. Obrigado aí pela ilustração, não é? Pelo versículo. Eu ia falar uma ilustração muito breve. Um dia eu estava na igreja e o pastor chamou as pessoas a orarem no altar e ele me chamou assim, sabe quando tem muita gente no altar? Ele falou: Luiz, ora ali com aquela pessoa ali, não é? E eu fui lá orar com aquela pessoa e eu queria entender o que estava acontecendo, não com detalhes, não querendo... mas saber o motivo da oração, senão você vai orar. A gente tem uma ética, né, Sim. pastor? Mas tem que ter um entendimento. Olha, é pela saúde, você está atravessando algum problema de desemprego, alguma coisa, para dirigir a oração. E a pessoa me falou, e era uma coisa assim, que eu não vou repetir aqui, porque também não interessa, ligada à sua vida moral, à sua situação assim. E eu falei: mas você precisa mudar isso, e dei algumas referências bíblicas, tentei falar, e essa pessoa me disse assim: irmão, mas na Bíblia não está escrito que eu tudo posso naquele que me fortalece? Olha o argumento que a pessoa usou. Então, vocês estão vendo como que às vezes as pessoas estão cegas? Tudo, até fazer pecado, praticar. Aí eu fui obrigado, a, como nós dizemos, a rasgar o verbo. Eu falei: olha, isso é um pecado diante de Deus, e se você insistir nessa situação, é condenação. Você está apartado de Deus, você está longe, porque Deus não tem comunhão. Você tem que passar agora por um reconhecimento da culpa, um arrependimento, um quebrantamento, e aí Deus vai usar da sua graça, da sua misericórdia, te perdoar, te restaurar, e tudo vai ser reconstruído na sua vida. Aí eu fui obrigado a falar assim. Ok? Mas aqui, então o povo estava vivendo naquela situação lamentável, gostava daquela situação, ia para a igreja e dizia templo do Senhor, e achava que isso justificava, que fazendo isso estava tudo certo, né? E Deus disse lá por Isaías: olha, eles estão indo lá para o templo, estão me louvando com o lábio, mas o coração deles está longe de mim. Então foram décadas de advertência. Igual eu fiz com aquele camarada que tinha a máquina vibrando, trepidando lá, e falei: isso vai explodir. E o cara não deu ouvido. Esse povo também não deu ouvido ao que os profetas do Senhor estavam falando. Nada. Abacuque, Jeremias, Isaías falaram, mas não adiantou nada. Aí o que aconteceu? 587 antes do nascimento de Jesus, veio Nabucodonosor. Deus permitiu, aquilo foi por permissão de Deus. Falou: esse povo tem que receber uma lição. Não dá, eu estou mandando o profeta fala, eles perseguem o profeta, eles aprisionam o profeta, né? Não fizeram assim também com Elias? Né? Mas também depois ele levou o castigo. Perdão? Também depois o Nabucodonosor levou o castigo. Sim. Assim. Mas Deus permitiu. Esse fato... Sim, mas esse fato teve a permissão de Deus. Sim. Né? Esse fato que aconteceu. Vejam bem, que a pergunta que se inicia no Salmo quando o salmista diz logo no começo, é assim: ó Senhor, o Senhor nos rejeitou de forma definitiva? Mas lá no verso de número 20, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que ele diz assim, ó: considera a tua aliança. Com quem que Deus fizera uma aliança? Para sempre. Olha, eu vou multiplicar a sua descendência com Abraão. Muito bem. Por isso que nós dizemos que os judeus, né, são os povos abraâmicos. Né? Então vem lá da linhagem de Abraão. Então, veja que o salmista tem em mente que havia uma aliança perpétua que Deus fizera com eles. E Deus quebra as suas alianças? Não. Definitivamente não. Então a questão aqui não é que ele achava que aquele abandono da parte de Deus seria permanente. Mas o que é a questão aqui é que a coisa foi feia. A situação era de tragédia total. Então era muito mais ligado ao tamanho da tragédia, à proporção da catástrofe, né? Cidade destruída,
jovens castrados, moças estupradas, velhos mortos, criancinhas esmagadas debaixo da pedra, o que escapou do babilônico o edomita acabou de matar. Então era muito mais ligado ao tamanho da catástrofe. Ele diz: Senhor, estamos abandonados. E pior, ele diz assim: e o Senhor não fala mais com a gente. Ele fala: não tem mais profeta em Israel. Olha que situação. Por que isso? Porque antes Deus mandou vários profetas, e avisa, e avisa, e avisa, e adverte, e chama atenção, mas eles não deram ouvidos. Agora o que Deus fez? Não falo mais com o povo. Aí veio o desespero, gente. Essa época foi então a época dos juízes? Do? Juízes? Não. E Deus não falava e entrou a época dos juízes? Não, isso foi bem depois. Isso já foi já no período da monarquia em Israel. Porque nós estamos falando aqui de um tempo logo depois de Salomão. Foi depois dos juízes. Foi depois. Porque o período dos juízes termina ali quando Saul é ungido o primeiro rei em Israel. Então aí nós saímos de juízes e entramos na monarquia. Aí vem Saul, Davi, Salomão. Em Salomão a nação se divide em duas, Judá e Israel. Então já é dentro desse período que acontece. Mas aqui o que aconteceu? Além da catástrofe, além de Deus permitir que os babilônicos invadissem Jerusalém e destruíssem o templo, que era o símbolo da religião oficial, além disso, Deus parou de falar com eles. Não tem mais conversa. Aí, gente, aí bateu o desespero. Porque uma coisa é quando acontece algo de errado com a gente, e outra é quando nós não podemos mais nos comunicar, não é? Não tinha mais. Deus, que sempre falou com o povo através de seus profetas, resolveu que não ia falar mais nada. Aí veio o desespero. Até hoje, minha pastor, até hoje continua falando, né? O profeta está aí anunciando o evangelho. Sim. Dando continuidade, nunca parou. Então quer dizer que o sentido da mensagem aqui, esse aqui, né? Clamor. Quer dizer que quem não rejeitasse? Não, Deus não rejeitou. O povo rejeitou a Deus. Primariamente foi isso. Depois Deus aplicou um corretivo, uma lição. Os altares, né? Aí foi essa mensagem. Veja o verso 9 aí da sua Bíblia, para você entender. 9. O verso 9. Nós estamos sempre no Salmo 74. Verso 9. Pode ler. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta. Olha lá. Está vendo? Não há profeta. E nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Olha lá. Então, a catástrofe está estabelecida. Não é? A desgraça aconteceu. E Deus não mandou mais profeta para falar com eles. E eles disseram: e nós nem sabemos até onde vai essa história. Sabe, o pior do que estar numa situação difícil, do que estar numa situação catastrófica, é não saber até quando aquilo vai durar. Não é mesmo? E esse era o problema deles. Porque os babilônicos já tinham invadido, já tinham destruído o templo, já tinham primeiro feito profanações dentro do templo, né? E não foi essa a única vez, viu? Que o templo do Senhor foi profanado. Deixa eu só colocar aqui. Ô Joaquina, tá, onde ele está dizendo, está aqui em 2 Reis, capítulo de número 24. Aí, ó, que está falando, ó, até o verso 3, assim: levou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Isso. Está lá em 2 Reis, capítulo de número 24, está falando, ó, Nabucodonosor leva cativo a nobreza de Jerusalém. Isso. Aí quando a nobreza é levada, meu amigo, aí a coisa complicou. A coisa ficou difícil, não é? Então aconteceu tudo isso, Deus parou de falar, e eles ficaram naquela situação. Mas até quando vai durar isso? Não é? Porque o caos está estabelecido, e Deus já não fala mais com a gente. Aí bateu o desespero. É assim mesmo, pastor. Até hoje é assim. Deus ele fala com a gente, né? De várias maneiras Deus falar, né? Comigo já falou em sonho, mostrou sonho para mim. Através de empregadores já falou comigo. Sempre ali, eu sempre rejeitando Deus. Então é a mesma coisa a situação aqui. É a mesma coisa. Então Deus falando, fala para ele, deu sonho.
Às vezes ia na igreja e falava, sempre falava, né? Aí chegou uma hora que... É a história se repetindo, né? Aí dá um basta, né? Exatamente. Bom, vamos aqui, temos ainda alguns minutinhos, vamos ver rapidamente, então, quais as atitudes, porque o salmista chegou num momento aí que ele começou a compreender, identificar as atitudes corretas. O que deveria ser feito então? O povo se apostatou de Deus. Diz lá o profeta Jeremias que o profeta profetizava mentira, o sacerdote aprovava e o povo aplaudia. Depois o povo ia para o templo e dizia templo do Senhor, achando que aquilo ali, com aquilo ali eles ficavam justificados e estavam bem com Deus. E o profeta Jeremias diz, olha, não se engane com essas palavras falsas, porque isso não vai resolver o problema de vocês. Veio a catástrofe, veio a tragédia, um rei de uma terra longínqua veio ali, tomou tudo, destruiu tudo, invadiu o templo e fez isso tudo. Agora ele diz assim, olha, nós precisamos então voltar, cair em si, aquilo que todo pecador deve fazer. Quais as atitudes corretas? Então no verso 12, ele diz assim, ora, Deus, meu rei, desde a antiguidade é Ele que opera feitos salvadores no meio da terra. E numa outra versão está assim, no meio da nossa terra. Então a primeira atitude correta é reconhecer Deus como Supremo Senhor. Porque até aquele momento ali, Deus era só uma figura religiosa para eles. Era uma postura muito mais idólatra do que de fé. Aquela questão de ir ao templo, nós vamos ao templo. Mas o que Deus queria é que eles tivessem uma atitude de vida, e encontrasse com aquilo que o profeta Isaías diz lá no capítulo 29, não louvar a Deus só da boca para fora, mas no coração. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus queria era um coração pertinho dele. Era isso que ele queria. Então agora o salmista muda a sua postura e diz assim, olha, primeira coisa, nós vamos reconhecer que esse Deus, o Deus da antiguidade, o Deus dos nossos pais, é Ele que opera feitos salvadores no meio da nossa terra. O que ele fez? Ele reconheceu, olha, se nós estamos aqui até agora, se nós fomos tirados com mão poderosa do Egito, se nós atravessamos aquele mar a pé seco, se nós peregrinamos 40 anos pelo deserto, se nós atravessamos o Jordão, se nós tomamos posse da terra que Deus nos prometeu, é porque esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos patriarcas, é Ele quem opera feitos salvadores no meio de nós. E essa é a postura da igreja para hoje também, é reconhecer, é parar de olhar para as situações desse mundo, porque elas nos iludem, e é fácil a gente se desencaminhar para um tipo de paganismo também, endeusar isso, idolatrar aquilo mais, e ter uma postura tal como teve esse povo, dizer, agora como diz o salmista, mas Ele é o nosso Deus, amém. Ele é o nosso Rei, Ele é que tem feito grandes salvamentos, ou opera feitos salvadores no meio da nossa terra. Pastor, lembrando que, vou falar só essa vez aqui, Deus está sempre perto de nós, né? Por exemplo, sempre vou dar um testemunho rápido aqui, acho que é um minuto. Vai lá. Eu tava assim, um calorzão. Fala bem alto, assim os irmãos daqui ouvem também. Tá. Aí tava assim, tava vendendo umas águas, né? Triste, rapaz. Vendendo água. Vendendo água. Tá. Tava num ponto de ônibus. Um ponto de ônibus assim, sentado, tava uma caixinha assim. Um calor, rapaz, triste, não vendendo nada. Aquela tristeza e calor. Aí de repente, olhando assim, tal, olhando, aí de repente eu olhei pra cima. Aí tava escrito um ponto de ônibus assim, Deus está sempre com você. Puta, aquela mensagem lá mudou. Desceu assim em mim assim, eu fui embora. Alegria. Não vendi nada, mas então triste, mas depois veio
Aquela escrita assim alegrou eu, assim. Transformou ali, sabe? Que Deus estava sempre comigo ali. Amém. Naquela tristeza ele falou, estou sempre com você, filho. Amém. Olha, Parece que eu ganhei tudo ali. sim, e o que o irmão falou aí, o testemunho do irmão, é exatamente o que fez aqui o salmista. Ele reconheceu, olha, se eu estou aqui até agora, se eu estou vivo, se esse povo chegou onde chegou, foi por causa do Deus dos nossos pais, que nos trouxe até aqui. Então o primeiro passo para consertar aquela situação caótica era reconhecer a importância, era reconhecer que só havia um Deus. E a esse Deus é a quem eles deviam servir de todo o coração, não só de lábios. Ok? A segunda atitude era desejar a purificação do templo. E está lá do verso 18 para frente. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, disso. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato, blasfemado no teu nome. Meu Deus. Não nos entregue a rapina, nem te esqueças perpetuamente dos aflitos. Considera a tua aliança, aliança abraâmica, aliança que ele fez lá com o patriarca Abraão. Considera a sua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Então, o que é o desejo aqui do salmista? A restauração de um culto verdadeiro a Deus. Isso também nós temos que ter no coração, o desejo de prestar um culto verdadeiro a Deus. Amém. Não aquele culto como se prestava lá, quando eles diziam templo do Senhor, né? Jeremias 7,4, templo do Senhor, achando que aquilo ali era uma tábua de salvação para eles. E Jeremias diz: não vos enganes com essas palavras falsas. Não adianta vocês ficarem dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Hoje tem muita gente acreditando que porque é filho de pais evangélicos, ele está garantido. Não está garantido. Só tem uma porta. Essa porta se chama Jesus de Nazaré. Amém. Só é dado a conhecer um nome entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. É verdade. E é o nome do Senhor Jesus. Amém. É reconhecer o pecado, né? Abraçar-se com o Senhor Jesus e dali para frente uma nova vida. Amém. Vai ter dureza, vai ter dificuldade, vai ter espinhos, mas ele, como o irmão lá vendendo água no terminal de ônibus, voltou para casa com o seu coração cheio, não é? Apesar da circunstância. E hoje está aqui. E hoje ele pode dizer assim: é o Deus de Abraão que também tem me sustentado até aqui. Foi o que eles fizeram lá. Reconhecer, tomar uma posição. E o terceiro passo é recorrer às verdadeiras promessas de Deus. Está lá do verso 19, verso 20, ele chama o povo a considerar essa aliança. A promessa que Deus fez a Abraão era uma promessa para uma vida toda daquela nação. Ela vigora até os dias de hoje, né? Até a vinda do Senhor Jesus. Então, ele recorrer a essas promessas feitas pelo Senhor, porque elas são para sempre. Deus não abandonou aquele povo, tanto que tempos depois eles foram restaurados, mas Deus permitiu que aquela situação acontecesse na vida daquele povo, porque tinha uma lição importante para trazer para eles naquela época. Lembre-se disso. O profeta profetizava mentira, o sacerdote estava de mão dada com o profeta mentiroso, e o povo gostava do que ouvia. Nós precisamos voltar à prática e uma vida ligada a Deus, não somente de lábios, mas de todo o nosso coração. Amém? Essa é a mensagem do Salmo 74. Esse é o que o Salmo nos ensina. E o nosso tempo já se foi, né? Agora nós teremos um culto e nós vamos orar e agradecer a Deus. Eu vou desligar aqui antes da oração, só para não dar passado uma hora, senão depois Muito não vai bem. no Instagram, tá bom? Muito bem. Só diz aí que vamos encerrar. Pode ser? Você dizer que nós vamos encerrar? Sim, nós vamos encerrar a aula agora. E você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Vamos orar em seguida.